Oi, eu sou o Alexandre e eu tenho que te dizer que esse app tá bom demais. E me surpreendeu de diversas formas. Então fica até o final do vídeo que você vai entender o porquê. Bom, em uma civilização extremamente avançada, eles estavam acostumados a lidar com um tipo de monstro chamado kaijus. E sempre que eles aparecem, o sistema de defesa da cidade já é acionado. E seus esquadrões especiais entram em ação para, obviamente, derrotar os monstros. E nesse momento do app, não tem como não pensar que o nosso prota faz parte desse esquadrão. E muito provavelmente, era essa mulher que transformou um monstro em um chafariz de sangue. Mas é que tá, eu tava completamente errado, e depois de matar esse monstrão, alguém precisa fazer a limpeza da cidade. E então, o nosso prota finalmente aparece. E ele é uma das pessoas responsáveis por fazer essa grande limpeza. E enquanto os membros da Divisão 3 que foram responsáveis por derrotar o Kaiju recebem toda a atenção e agradecimento do povo, o pessoal da limpeza só fica com a parte suja mesmo. Mesmo papel deles, tendo tanta importância quanto dos soldados que mataram o monstro. Obviamente, os trabalhos têm pesos diferentes, já que se ninguém derrotasse os Kaijus, a cidade seria destruída. Mas ao mesmo tempo, se a limpeza não for feita e as partes destruídas reestruturadas, a cidade continua sendo destruída. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que mesmo o pessoal da limpeza corre risco de vida, já que o sangue dos kaijus são extremamente nocivos e algumas vezes conseguem até mesmo queimar o equipamento de proteção deles e derreter uma parte de sua pele. E bom, nessa parte do anime eu confesso pra vocês que eu já não sabia mais que rumo iria tomar, e nem mesmo o que esperar, eu tava completamente perdido. Mas fica tranquilo que no final tudo vai fazer sentido. Então aproveita essa parte do anime que o pessoal da limpeza tá trabalhando e deixa aquele like e se inscreve no canal. Porque com certeza, depois de ver o final desse app, você vai me pedir para trazer a parte 2 nos comentários. Voltando para a limpeza, a pior parte dela ficou para o nosso protagonista, chamada Kafka. E essa parte era tão terrível, que até mesmo deixava sequelas. E com sequelas, eu quero dizer que depois que você tiver que abrir um intestino de um monstro e fazer uma limpeza geral lá dentro, você com certeza não vai querer comer nada depois. E embora ninguém pense nisso, infelizmente esse é o trabalho que alguém tem que fazer. Depois desse longo dia de cocô, o Kafka volta para casa. E enquanto reclama que continua sentindo o cheiro daquele monstro, uma reportagem está passando em sua TV, falando sobre a líder da Divisão 3, a famosa capitã Mina Ashiro, que com apenas 27 anos já derrotou centenas de monstros. Nesse mesmo momento, uma lembrança vem na mente do nosso prota, de quando ele estava falando para a Mina que eles iriam exterminar os kaijus juntos. E depois desse pensamento, a única coisa que restou em sua mente foi uma grande incerteza de sua vida, se perguntando como foi que ele acabou daquele jeito, tendo um trabalho como faxineiro de monstros. Mas ficar pensando naquilo não o levaria a lugar nenhum, então mesmo com dificuldade, ele foi dormir. Na manhã seguinte, ele já estava em seu trabalho, batendo ponto. Mas inesperadamente, ele foi apresentado a um novo recruta, chamado Ishikawa. E assim como ele no passado, o garoto queria se juntar à força de defesa da cidade e se tornar um soldado de elite. E assim que o Ishikawa descobriu que o Kafka tinha desistido, ele imediatamente perguntou por que ele fez aquilo, já que na cabeça dele, isso não faz o menor sentido. E se você tem um sonho, você deve usar todas as suas forças para atingi-lo, e nunca desistir. As palavras do garoto mexeram com os sentimentos do Kafka, mas mesmo assim, ele tentou manter a postura. Então ele respondeu dizendo que por mais que ele tenha dado o seu melhor, não foi o suficiente, e por isso ele desistiu de tentar se juntar à força de defesa. E que quando o garoto ficasse mais velho, ele iria entender. Imediatamente, o Ishikawa foi se arrumar, dizendo que jamais entenderia esse sentimento, já que ele só desistiria quando estivesse morto. E o Kafka, como sempre, continuou se sentindo um perdedor, até mesmo diante de seu novo recruta. Mesmo depois dessa conversa, o Kafka é uma pessoa muito boa e gentil, e não iria deixar essa situação influenciar em como ele trataria o novo recruta. E voltando para o campo de limpeza, novamente, ele vai ter um dia bastante cheiroso, já que ele e o recruta ficaram responsáveis pelo intestino, enquanto os outros cuidavam da perna traseira do kaiju. Na pausa para o almoço, o Kafka se lembrou de suas primeiras vezes, e riu da situação do Ishikawa, já que assim como ele não conseguia comer nada nos primeiros dias. E mesmo hoje que ele já é experiente, ele só consegue por causa de alguns truques, que ele decidiu contar para o Ishikawa, a fim de ajudá-lo. Seu primeiro truque é colocar tampões no nariz, para não sentir nenhum tipo de cheiro. E o segundo é o tipo de alimento, já que ao invés de comer alguma coisa sólida, ele toma um suco com muitas vitaminas. Voltando para o trabalho, o expediente dele já estava acabando. E no fim do dia, o Ishikawa vem agradecer o Kafka por toda a ajuda que ele deu até o momento. Além disso, ele também o avisa que a idade para fazer o teste para se juntar à força de elite mudou. E agora, eles estão aceitando qualquer pessoa que tenha até 32 anos. E ele resolveu contar isso para o Kafka, obviamente, porque ele se preocupa. E percebeu que ele tinha ficado com um olhar muito triste quando eles estavam falando sobre esse assunto. Obviamente, o Kafka ficou bastante feliz com a notícia, e o agradeceu, dizendo que ele era muito mais legal do que ele pensava. E durante essa conversa, absolutamente do nada, um kaiju sai do chão e começa a atacar aqueles dois. E sinceramente, se não fosse pelo Kafka, o Ishikawa já estava morto.
E vou te contar, o reflexo do nosso prota tá mais que em dia. A luta continua e o Kafka manda o Ishikawa ir embora e chama a atenção do monstro pra ganhar tempo pra ele. E com um pedaço de cano na mão, ele começa a correr sem parar, como se a vida dele dependesse daquilo. E realmente, depende. E mais uma vez, no meio de toda aquela adrenalina, suas memórias do passado vêm à sua mente. E tanto ele quanto a mina tinham apostado para descobrir quem iria se tornar o melhor soldado da Força de Elite. Já que os dois ficaram muito tristes e bravos ao mesmo tempo por ter tido sua cidade, sua escola e tudo ao seu redor destruído por um kaiju. Voltando à realidade, o Kafka continua correndo, mas ele sabe que só isso não iria adiantar. Então ele lembra de seu treinamento e tenta acertar a perna do bicho. Mas como a gente pôde ver, isso não foi suficiente. E ele iria ser devorado. Mas dessa vez, quem o salvou foi o próprio Ishikawa, chegando com uma placa de palha em suas mãos. Ele disse que já tinha chamado a força de defesa, mas mesmo assim, ele decidiu voltar, porque se o Kafka morresse, seria ele quem não iria se tornar um soldado. E diante dos olhos da nossa dupla, o bicho foi completamente aberto, e os responsáveis novamente foram da terceira divisão. E se vocês lembram do noticiário, eu tô falando da amiga dele de infância, e seu pequeno gatinho, além, é claro, de seus ajudantes. Mas ela nem sequer parou para dar um oi, e pediu para seus soldados ajudarem o ferido, e foi procurar em volta para ver se não achava mais nenhum monstro. Agora no hospital com sua perna quebrada, o Ishika só consegue pensar em como a mina é extremamente forte, já que em questão de segundos, ela obliterou aquele kaiju. Enquanto ela consegue fazer isso, ele é apenas um faxineiro de monstros. E no meio de seus pensamentos, o Ishikawa interrompe e o agradece por ter salvo sua vida, além de dizer que ele é um cara extremamente legal e que ele realmente deveria se juntar à força de defesa da cidade. Aquelas palavras e todas as situações que ele viveu nesses últimos 2 dias permitiram o Kafka voltar a sonhar, e agora ele estava determinado a correr atrás de seu sonho de novo. E nesse momento do anime eu achei que tinha entendido tudo, porque eu não sei vocês, mas eu achava que ele ia fazer alguma coisa contra o monstro, ia dar um jeito de matar ele, não sei, alguma coisa ia acontecer. Mas no fim ele só quebrou a perna e foi parar no hospital. Aí eu já comecei a pensar que a progressão do personagem ia ser lenta. Mas de novo, absolutamente do nada, surge um kaiju voando. Mas diferente do último, esse kaiju era um inseto. E além disso, ele podia falar. E olhando nos olhos do Kafka, ele disse que finalmente tinham encontrado. E antes dele conseguir fazer alguma coisa, aquele mosquito entrou dentro do corpo do nosso prota. E de 0 a 100, quando eu finalmente achava que tinha entendido, eu percebi que estava errado de novo. E o rumo do anime que eu tinha pensado mudou completamente, já que o próprio Kafka se transformou em um kaiju. E a reação dele e do Ishikawa foi exatamente a que eu tive, já que assim como eu, eles também não estavam entendendo absolutamente nada. E um velhinho que passava pelos corredores do hospital já chama a segurança da cidade. E quem iria atender aquele chamado, obviamente, era sua amiga de infância, que teve que interromper o seu banho da beleza para ir derrotar mais alguns monstros. Mas esse monstro em questão, na verdade, é o Kafka. E toda essa história me deixou extremamente ansioso para ver os próximos episódios. E eu com certeza vou fazer isso. E se assim como eu, vocês também quiserem assistir, vocês já sabem o que tem que fazer. Deixa aquele like e se inscreve no canal. Além, é claro, de pedir nos comentários. Além de tudo isso, eu também tô muito curioso para saber se alguém passou pelas mesmas sensações que eu passei. Porque, sinceramente, fazia muito tempo que eu não assistia um anime e era surpreendido a cada 5 minutos. E diante de toda essa situação, eu acho que eu nem preciso dar uma nota pra esse app, porque você já sabe qual nota eu vou dar. E se você não sabe, é porque você não viu meus outros vídeos ainda. Então não perde tempo e vai logo assistir. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o fim. Tamo junto, fui!